A paz do Senhor Jesus, queridos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós estamos hoje na nossa terceira edição da nossa live sobre o fim dos tempos, o fim do tempo e o tempo, desculpa, espera lá, sobre o tempo do fim e o fim dos tempos. Glória a Deus, estava me confundindo aqui, perdão. Muito bem, nós estamos então dando início à nossa live hoje é o nosso terceiro dia, né, a terceira edição, na verdade, às segundas e às quintas-feiras nós estamos tendo essa live. Por quanto tempo essa live vai durar? Não sei, até a gente encerrar o assunto, entendendo o seguinte, queridos irmãos, que essa live ela não é um estudo aprofundado, tá? De forma bem sistemática sobre escatologia bíblica, por mais que nós venhamos estar tratando de assuntos escatológicos. Também esta live, nesta semana, ela tem um caráter da nossa semana de jejum e oração. Nós estamos na semana de jejum e oração, a Assembleia de Deus em Belém. Toda semana que antecede a ceia, nós temos a semana de jejum e oração, e nós, da D Correios, fazemos questão de participar desse tempo tão precioso que é a semana de jejum e oração. E o nosso pastor, o pastor Samuel Câmara, ele nos conduz, né, nos orienta a um dos propósitos da semana de jejum e oração, o principal, podemos até dizer assim, é pedir ao Senhor nosso Deus jornada feliz para nós, para nossa família e para tudo quanto nós temos. Obviamente que também agradecendo a Deus pelo mês que se passou, né? Hoje nós estamos no último dia do mês de agosto. Muito bem, queridos, e eu quero começar orando a Deus, tá bom? Orando ao Senhor por esse momento tão importante que é a nossa semana de jejum e oração. Deixa só eu ver como é que está aqui como é que está chegando o áudio, tá bom? Só um minutinho. Glória a Deus. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Como é que está chegando o áudio, tá bom? Tá ok. Graças a Deus. Que bom, né? Muito bem. Vamos orar em nome de Jesus. Pai de amor, Pai das misericórdias, queremos nesta noite, Senhor, te agradecer pela vida, pela paz, pela esperança. Muito obrigado pelo privilégio de termos sido alcançados, Senhor, pelo Evangelho, pelas boas novas de salvação, Senhor. As boas novas do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Verdadeiramente o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Ó Senhor, nós queremos ser agradecidos por uma tão grande salvação que nos alcançou, Pai. Ó Deus, e nós queremos te pedir, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas faltas, pecados, iniquidades, Senhor. Santifica-nos na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. E que o sangue de Yeshua, teu filho, o Messias de Israel, o nosso Messias, venha nos purificar de todo pecado, de toda impureza, de toda injustiça, de toda imoralidade. Quando também, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti nesta semana, Pai, semana de jejum e oração, rogando a Ti, Senhor, jornada feliz para nós, para a nossa família e para tudo quanto temos. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, tem misericórdia de nós. Nos abençoa, Senhor. Oh, Pai querido, não deixa que venhamos olhar para trás, olhar para os lados, que venhamos retroceder diante daquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, diante de nós, de um chamado tão, tão precioso, Pai querido, de servir a Ti, Senhor, de servir a Tua igreja, de ser a Tua igreja, Pai. Ó Senhor, e por uma tão grande promessa que o Senhor fez, Pai, a cada um de nós, onde o Senhor Jesus declarou que Ele iria voltar, Senhor, iria voltar, Senhor da glória, para arrebatar um povo, Senhor, um povo que se separou, um povo que acreditou, um povo, Senhor, que obedeceu, lutou pela prática da palavra
não sendo perfeito, mas lutando pela perfeição, Senhor. Ó Deus, e nós queremos te agradecer, ó Deus, pela manifestação da tua igreja, Senhor. O mistério que estava ali aguardando, oculto, Senhor, mas que hoje e que já há muitos séculos, Senhor, há 2 milênios, tem sido manifestado, Senhor, que é a tua igreja. Muito obrigado, Pai. Nos ensina a ser igreja, nos ensina a te servir, nos ensina a te seguir, Senhor. Não deixa, Pai, que o nosso coração se corrompa, Senhor, pois a tua palavra declara que os últimos dias, Senhor, que o tempo do fim, Senhor, seriam dias difíceis, dias, ó Pai amado, onde muitas pessoas não teriam prazer em te servir e te seguir. Muitas pessoas até, Senhor, desejam ter o que tu tens para dar, mas não querem a ti, Pai. E nós te pedimos que estejamos sempre atentos para que nós não venhamos ser um destes, Senhor. Assim como também, Pai, ó Deus, o amor de muitos iria esfriar, assim como pais se levantariam contra filhos, filhos contra pais, assim como também, Senhor, ó Deus, as muitas tragédias iriam acontecer. Mas fala, Senhor, sobretudo desse tempo, Senhor, ó Deus, não somente de sinais, mas sim, Senhor, de tempo onde as pessoas iriam ser amantes de si mesmas, Senhor, iriam ser desrespeitadoras, não submissas, Senhor. Ó Deus querido, nós pedimos a tua graça, nos esconde no teu coração, Senhor, para que não venhamos pecar contra ti, Senhor. Deus, eu te apresento cada um dos teus filhos e filhas, cada um de nós, Senhor, que está vivenciando intensamente esta semana de jejum e oração, Pai. Ó Deus, nos ensina a orar, nos ensina a jejuar, nos ensina esse tempo, Senhor, tão precioso, a aproveitarmos, Senhor, a mergulharmos nele, Senhor. Pai, eu te apresento a tua igreja em toda a face desta terra. Guarda-nos, Senhor. Ah, Santo de Israel, a cada dia dá-nos mais e mais da tua revelação. Aviva-nos, Senhor. Ó Senhor, a pregar o teu evangelho, a discipular os povos, as nações, Pai. Senhor, eu te apresento meus irmãos da De Correios, que a tua bênção seja sobre cada um deles, Pai. Ó Deus, fortalece, alegra o coração de cada um, aviva a tua obra no meio dos anos, assim como todos aqueles, Senhor, que estão assistindo, que assistirão, participarão desta live, Senhor, que a tua bênção seja sobre cada um, Pai. É o que te peço, Senhor, que cada vez mais as tuas revelações sejam manifestadas à tua igreja, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e vidas sejam despertadas, em nome de Jesus o Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Dá um golinho aqui nesta água. Bom, meus irmãos, esta semana nós estamos dividindo esse nosso tempo, o tempo aqui da nossa live, o tempo do fim, o fim dos tempos, com a nossa semana de jejum e oração. Com isso, queridos, eu quero rapidinho, em alguns minutos, ler um texto da palavra de Deus com você, falar um pouquinho sobre a questão do jejum, da questão da oração, e obviamente já caminharmos logo após para a continuidade da nossa jornada sobre o tempo do fim e o fim dos tempos. O texto que eu quero ler está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 8, verso 10, 11 e depois o 17, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Verso 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs ele as mãos e declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques cheio, pleno do Espírito Santo.
Glória a Deus. Só ajeitar um negocinho aqui. Queridos, é poderosa essa palavra. Esse texto aqui fala sobre o momento em que o apóstolo Paulo ele teve um encontro com o Senhor Jesus e que neste encontro ele ficou cego por 3 dias e teve um encontro poderoso com Deus. E o texto declara que ele ficou 3 dias sem comer nada e sem beber nada, ou seja, Paulo começou a jejuar. Mas por que Paulo fez isso? Ele acabou de encontrar-se com Cristo e já fez isso? Sim, Paulo era um judeu praticante dentro de um segmento chamado fariseu, que era alguém altamente zeloso, com a lei, zeloso com as coisas de Deus e que tinha uma prática comum de jejuar. Então, a prática do jejum para Paulo era algo comum. Então, eu gosto sempre de ressaltar também, muita gente diz que deste encontro Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, isso não aconteceu, isso é apenas uma questão, Saulo em hebraico, tá? E Paulo, o apóstolo Paulo, no grego, então não tem nada a ver o nome de Paulo, em Roma, tudo por ali, era este o nome, Paulo e Saulo. Não houve mudança por causa desse encontro com Jesus. Nada disso, tá bom? Mas a gente costumeiramente chama de Paulo, apóstolo Paulo. Então, ele tinha esse costume. E é interessante que quando Ananias é convocado por Deus a ir até a casa de um homem chamado Judas, e lá Paulo estava por ali, e quando ele chega lá, claro, antes ele tem uma pequena resistência por conta do que Paulo havia feito já com os cristãos, né, a perseguição ferrenha que Paulo tinha com os cristãos, então ele acaba por ter um receio, mas Deus dá ordem e ele vai. E chegando lá, o texto diz para nós que no verso 11, quando ele manda ele diz, olha, Paulo vai estar orando, coisa poderosa. Então, Paulo era praticante do jejum e da oração. E quando ele chega lá na casa de Judas, encontra Paulo, ele vem e impõe as mãos e diz, olha, Paulo, o mesmo Deus que se revelou a ti, o mesmo Jesus que apareceu a ti, me enviou aqui para que abençoar, para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, o encontro com Jesus, ele vai gerar em nós uma série de mudanças, não de nome, né? Mas a mudança no nosso interior. Paulo, sim, deixou de ser um perseguidor da igreja do Senhor Jesus ao ponto de tornar-se um perseguido. Mas, diante de tudo isso, o que Paulo fez foi orar, jejuar. Então, todas as revelações que nós temos na Bíblia Sagrada, nas epístolas que Paulo escreve, nas epístolas que Paulo transmite às igrejas, irmãos, foi fruto de muita oração, de muito jejum. Foi fruto de revelações que foram recebidas, né, regadas a muito jejum, a muita oração. E é interessante que tudo isso, esse encontro, gerou para Paulo também ele ser cheio do Espírito Santo. Então, o jejum, a oração, vai levar o cristão a ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo aqui não aconteceu meramente porque Ananias, esse discípulo de Jesus, foi lá e impôs as mãos. Então eu preciso de alguém que impõe as mãos sobre mim para que eu seja cheio do Espírito Santo. Olha, inicialmente isso pode até acontecer, tá? Inicialmente isso pode até acontecer, mas a regra não é essa. A regra não é esta. A regra é busque ao Senhor, ore, jejue, medite na palavra de Deus e você vai ser cheio e permanecer cheio do Espírito Santo. Mas qual é o benefício de eu ser cheio do Espírito Santo? Qual o benefício de eu orar e jejuar para ser cheio do Espírito Santo? Querida, o que vai acontecer com a gente quando nós somos cheios do Espírito Santo é que a gente vai ter uma facilidade muito maior de vencer o pecado. A gente vai ter uma sensibilidade muito maior de ouvir a Deus, de receber as revelações de Deus. Então, são muitos os benefícios
de ser cheio do Espírito Santo, que advém de uma vida de oração, de uma vida de jejum, que nós chamamos das disciplinas espirituais, de alguém que ora, que jejua e que lê, medita na palavra de Deus. Por isso, nós estamos neste propósito de orar e jejuar. Todos os meses nós temos este propósito. A nossa semana de jejum e oração. Não quer dizer que a gente não jejue em outros períodos. Por sinal, vamos começar agora, neste mês de setembro, 21 dias de jejum. A missão com mulheres, na verdade, está introduzindo esse período, essas 3 semanas de jejum. Por causa de Daniel, é uma referência, sem dúvida alguma. Daniel jejuou 21 dias? Jejuou. O propósito de Daniel era jejuar até receber a resposta. Ele recebeu com 21 dias. Não quer dizer que a gente, a partir daí, agora, 21 dias é um tempo de resposta, não. É que nós assentamos no coração de passar 21 dias jejuando, sem problema, sem nenhum tipo de estabelecer de doutrina de jejum de 21 dias, mas um propósito de jejuar 21 dias. Poderiam ser 7, poderiam ser 30, poderia ser por 3 meses, mas nós vamos jejuar por 21 dias. E eu quero te convidar a fazer parte deste projeto, deste propósito tão lindo. E já também, antes de agora, já finalizando aqui essa nossa fala sobre a nossa semana de jejum e oração, eu já quero te convidar para amanhã, lá na De Correio, às 19h30, nós temos a Sexta da Palavra e do Propósito. As nossas sextas-feiras agora lá na De Correios, além de ser um tempo de oração, de louvor e de palavra de Deus, de ministração da palavra de Deus, também será um tempo de clamor por milagres, de clamor por respostas, de termos propósitos específicos. E olha só, o nosso propósito para este mês agora de setembro é: a bênção do Senhor enriquece. Então é uma campanha para ganhar, para ficar rico? Não. É um propósito de entender e buscar as bênçãos do Senhor, que enriquece o quê? Financeiramente? Também, mas quando fala em enriquecer, esse texto está falando de não ter falta de nada, seja na vida espiritual, na vida sentimental, na vida emocional, na vida financeira, em todas as áreas. Enriquecer não diz respeito meramente a dinheiro, tá bom? Mas também Deus tem bênçãos financeiras para nós, sem dúvida alguma. Então, fundamentado aonde isso? Está lá em Provérbios, no capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor é que nos enriquece e que ela não causa dores. Então, biblicamente, este nosso propósito está dentro da vontade de Deus. E eu quero te convidar para que a gente possa juntos orar, clamar, ministrar o milagre, a bênção do Senhor. Tá bom? Amanhã, na De Correios, às 19h30. Vamos lá. Meus amados, nós estamos meditando em assuntos muito preciosos sobre o tempo do fim e o fim dos tempos. Já conversamos algumas coisas sobre alguns eventos, alguns acontecimentos que antecederão o arrebatamento da igreja. Quando a gente fala de fim dos tempos, nós estamos falando dando a abertura para este momento, dentro dessa nossa proposta aqui. O tempo do fim significa alguns acontecimentos que já vêm sendo realizados ao longo de séculos, como os sinais que são para Israel, mas que a gente pega uma carona e se apropria, né, desse entendimento. A igreja espera a volta do Senhor Jesus, a volta iminente do Senhor Jesus, e hoje eu vou conversar um pouco sobre isso com você. Nós também não somente ficamos vendo estes sinais de terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerras, e pai contra filho, filho contra pai, e todas essas coisas que Cristo falou, mas também, meus amados irmãos, olha o meu cachorrinho aqui, mas também sobre a questão de 1 Pedro, o texto que lemos em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 7 ao 10, também a 2 Timóteo 3, 1, 5, que fala sobre um período em que nós teríamos pessoas
sem afeto natural, sem prazer nas coisas de Deus, alguns até com aparência de piedade, de religiosidade, mas não creem naquilo que Deus tem para nós, sabe? Pessoas que causariam uma série de problemas no meio cristão e também fora. Então, estas são realidades do tempo do fim. Mas o fim dos tempos, dentro dessa nossa proposta aqui, está falando para nós sobre o início dele, começa com o arrebatamento da igreja. Quando nós terminarmos essa jornada sobre o tempo do fim, o fim dos tempos, a gente vai organizar e vai ter um aprofundamento, um seminário sobre escatologia bíblica, aí a gente vai mergulhar de cabeça, tá? Mas olha só, eu quero lembrar você que existem textos, e nós falamos na nossa live passada, se você não assistiu, ela está aí no Facebook, né, a live de número 2. A gente falou um pouco sobre alguns textos que falam sobre o arrebatamento da igreja. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Existem algumas escolas de interpretação, algumas correntes teológicas, que elas têm outras propostas. Por exemplo, nós temos a escola de interpretação pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou mid-tribulacionista. Nós temos os pós-tribulacionistas, amilenistas, pré-milenistas. Então tem uma série de escolas de interpretação e que, claro, algumas delas estão completamente fora da interpretação bíblica que nós precisamos ter para os textos sobre arrebatamento, sobre escatologia bíblica. A Assembleia de Deus, ela, na sua maioria, eu nem posso falar hoje em totalidade, mas eu falo na sua maioria, em uma maioria gritante mesmo, acredita na interpretação, na corrente de interpretação do pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo, ele se debruça na premissa de que a igreja será arrebatada, será retirada desta terra, tá? Um rapto, uma retirada abrupta, então chamamos de arrebatamento, a transladação, né, como aconteceu com o profeta Elias, por exemplo. Então, o pré-tribulacionismo, ele acredita que a igreja será arrebatada, retirada da terra antes do período da grande tribulação, do período tribulacionista. O mesotribulacionista, o mid-tribulacionista, eles acreditam que a igreja será retirada da terra, será arrebatada no meio do período tribulacionista. Ou seja, a gente vai estudar sobre isso, onde o período tribulacional ele está dividido em duas fases, em dois momentos que compreende um total de 7 anos. Então, o mid ou mesotribulacionista, eles acreditam que a igreja será retirada da terra no meio, ou seja, após 3 anos e meio. Já os pós-tribulacionistas, obviamente, acreditam que a igreja será arrebatada após a grande tribulação, após esse período tribulacionista, tá? Existem outras correntes, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, porém é preciso dizer que tanto o mesotribulacionista como o pós-tribulacionistas, eles recaem em alguns problemas, em algumas dificuldades bíblicas de se aceitar a teoria deles, tá? A interpretação deles. Por quê? Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, porque hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? A gente depois vai entrar na próxima live numa parte mais simples de entender isso tudo, mas é importante falar isso para você, tá? A questão do pós-tribulacionista e do mesotribulacionista,
Por exemplo, deixa eu ler um texto com você, um texto muito importante, tá? Ah, abra sua Bíblia, né, se você tiver com ela aí, lá em segunda Tessalonicenses, no capítulo 2 e o verso primeiro, a gente vai ler alguns versículos aqui. Diz assim, eu estou lendo aqui na King James, né, diz assim, caros irmãos, quanto ao retorno ou à volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria. Isso aqui é Paulo falando, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Verso 6. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Tem muita coisa para a gente ler aqui, mas olha só, o que é que este texto está dizendo para nós e que é uma das muitas, tá? Uma das muitas referências acerca da nossa crença no pré-tribulacionismo, de que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. Esse texto está falando aqui sobre alguns irmãos que estavam sendo influenciados por ensinamentos, por algumas profecias, por algumas palavras que estavam sendo até atribuídas, cartas que estavam sendo até atribuídas ao apóstolo Paulo. E ele diz, não é verdade. Tá? Não é verdade. Cuidado com as falsas profecias, cuidado com essas falsas revelações, cuidado com as pessoas que chegam com notícias que não condizem com o que realmente a palavra de Deus diz, e no caso o que Paulo estava falando. Então ele pega e diz, olha, e essas pessoas estão dizendo que Jesus já voltou, que o arrebatamento já aconteceu. Ele diz, é mentira, porque antes disso acontecer, algumas coisas terão também que acontecer. Dentre elas, vão haver apostasias. E sabe, queridos, deixa eu dizer para você uma coisa, nós estamos vivendo dias de muita apostasia. Apostasia é diferente de alguém que se desvia dos caminhos do Senhor, se desvia da palavra, é diferente. Apostatar da fé é alguém que nega a sua fé. Exemplo, alguém que chega e diz, ó, eu não acredito que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu não acredito que o Espírito Santo é Deus. Eu não acredito que Jesus salva. Então isso é apostatar da fé. E a gente vê isso, por exemplo, hoje nós temos um universo chamado o mundo gospel, onde pessoas, às vezes alguns que eram famosos ou que se tornaram famosos por causa desse mundo gospel, se tornaram entre aspas, porque para mim eu não acredito nisso, né, que existam celebridades gospel, isso é uma coisa mundana mesmo, mas algumas pessoas que começam aí, ou são cantores, ou são pregadores, ou saem testemunhando por aí, há uma tendência lamentável, muitas vezes, nesse mundo gospel,
de quererem promover as suas denominações, as suas igrejas, e alguém que aceitou Jesus e era famoso e agora vai testemunhar ou vai cantar e começa a movimentar isso tudo, por de pouco tempo, alguns anos, essa pessoa se desvia, se afasta da igreja e começa a fazer coisas terríveis, e alguns chegam ao ponto de negar a fé. Negar a fé. Alguns caminham para movimentos, para religiões. Lembre-se que religião pode ser herética, tá? A religião sempre é verdadeira. Não, existem religiões heréticas que a gente chama de seitas heréticas. A religião, ela, às vezes, tem uma característica de predominância em algum lugar, mas isso é um outro assunto, né? Vamos voltar aqui. Então, por exemplo, tem pessoas que um dia estiveram pelas igrejas, sejam, entre aspas, celebridades ou não, do mundo gospel ou não, mas que hoje estão afirmando a sua fé em demônios. Você imagina o que é isso? Na feitiçaria, na bruxaria, na magia negra. Então, tem pessoas que estão fazendo isso. Isso é um apostatar da fé. Então, nós temos visto muito isso, né? Pessoas que, de repente, saíram da idolatria, mas agora voltaram para a idolatria. Tudo isso é apostatar da fé. Então, gente, o texto aqui, ele fala para nós que isso iria acontecer. Mas, sobretudo, atente para isso aqui, sobretudo, existe algo que marca muito essa característica de que a igreja ainda não foi arrebatada. O texto fala aqui em Tessalonicenses, que nós lemos, que haverá a manifestação do filho da iniquidade, que é quem? É a besta que emerge do mar, conhecida como anticristo. Então, ele só vai, isso é importante entender, ele só vai realmente se manifestar quando aquele que detém essa manifestação se afaste. Quem é este que detém a manifestação do anticristo? Chegaram a pensar, são governos, é a igreja, não é nada disso. Só um ser consegue estar em todas as eras, que é o Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo que é o detentor. Hoje, a maioria dos teólogos já tem essa plena convicção de que é o Espírito Santo que detém a manifestação da pessoa do anticristo, a besta que emerge do mar. Por quê? Porque quando é que ele vai parar de deter? O texto diz que quando ele se afastar. Algumas pessoas dizem, o Espírito Santo ele vai sair da terra, ele vai parar de operar na terra. Não. Nós compreendemos pela palavra de Deus, e nós temos um texto lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando vai falar sobre a igreja em Laodiceia, onde se fala sobre o primeiro versículo, né, para essa igreja, diz: aquele que é o princípio da criação. Fala sobre isso. Como era no princípio da criação. Haverá uma mudança no período da grande tribulação, no agir do Espírito Santo, que a gente vai estudar sobre isso. Mas ele vai agir. Vai agir como era no princípio da criação, como era no Antigo Testamento. Não como hoje, que ele habita dentro do cristão, do homem e da mulher que entrega a vida ao Senhor Jesus. Então, o que acontece aqui? Acontece que o Espírito Santo ele vai se afastar desta função de deter a pessoa do anticristo. A igreja será arrebatada e agora ele se afasta dessa função. Não será mais uma função do Espírito Santo deter a manifestação do filho da iniquidade, da besta que emerge do mar, que é o anticristo. Então, onde eu estou querendo chegar com isso? Mostrar para você que nós bem sabemos, está claro, está muito claro que o anticristo ainda não se manifestou na sua totalidade. Nós temos ações muito fortes, né,
mas não é a manifestação plena à pessoa do anticristo. Não é. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está detendo. Se ainda está detendo, é porque a igreja ainda está aqui na Terra. Então, o que é interessante, só vai acontecer, tanto que eu ia falar aqui, a volta do Senhor Jesus. Caros irmãos, quanto ao retorno do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, é o primeiro versículo desse texto aqui. Então, a sequência diz que só vai acontecer quando o Espírito Santo não for mais o detentor da pessoa do anticristo. Então, seria o quê? Se já tivesse acontecido isso, ele já estaria sendo manifestado. Segundo, não dá para ser no meio da grande tribulação e nem depois da grande tribulação, porque o texto diz para nós aqui, e tem outros textos, que a igreja será retirada. Então, o anticristo só vai se manifestar quando o Espírito Santo se afastar dessa posição de detentor e a igreja ser arrebatada. Então, não tem como o período da grande tribulação acontecer sem a manifestação da pessoa do anticristo. Então, não tem lógica ser pós-tribulacionista ou mesotribulacionista, porque só vai acontecer com a pessoa do anticristo operando durante estes 7 anos que a Bíblia declara. A gente vai estudar mais lá na frente sobre esse período que a gente está dizendo. Onde é que está escrito 7 anos? Está escrito, temos Daniel, temos Apocalipse, mas a realidade é que nós acreditamos no arrebatamento da igreja antes do período tribulacional. E a Bíblia dá muita base para isso. Quer ver uma outra coisa? Eu já vou caminhando um pouquinho para o final aqui. Há uma grande distinção, uma grande diferença entre arrebatamento da igreja, o arrebatamento, e a segunda vinda de Jesus. Lembra que eu falei na nossa live passada que a volta, a segunda vinda de Jesus, ela se daria em 2 etapas. A primeira, nós iríamos encontrar com Jesus nos ares. Jesus não tocaria no solo terreno. Então, a primeira fase, ele não toca em solo terreno. Na segunda fase, aí sim, ele volta com a igreja, com os santos, e toca em solo terreno. Então, nós temos essas 2 fases na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus. Então, a primeira fase é o arrebatamento. Então, há uma diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda, que nós chamamos de a segunda fase. O arrebatamento é a segunda vinda, de uma certa forma sim, porque ele vem, mas ele vem para a igreja. Tá? Há uma diferença. Então, se você quiser ficar, não, eu quero ficar com arrebatamento e segunda vinda, não tem problema. Mas então, por quê? Porque há uma diferença. Então, tem muitas contraposições entre o arrebatamento e a segunda fase da segunda vinda de Jesus. E ó, deixa eu te dizer algumas delas aqui, tá? Só um minutinho, eu tirei aqui. Deixa eu te dizer algumas delas que são importantes a gente entender. Vamos lá, tá aqui. Eu separei algumas coisas aqui. Até uma coisa interessante, ainda para eu falar para você sobre o que eu anotei aqui, agora que eu voltei para cá olhando, é interessante que há necessidade da igreja ser arrebatada antes do período tribulacional, porque alguns eventos acontecem no céu, podemos dizer assim, enquanto outros eventos acontecem na terra. Então, enquanto está acontecendo na terra o período tribulacional, a igreja que foi arrebatada, ela vai estar passando por alguns eventos com o Senhor Jesus, biblicamente falando. Por exemplo, primeiro, o que nós chamamos de o tribunal de Cristo, o bema de Cristo. Por que a gente chama de bema de Cristo? Porque esse tribunal que mais popularmente é conhecido, na verdade, não é para condenar ninguém, é mais para galardoar, para presentear. Então, a palavra mais precisa que a gente chama é o bema de Cristo, ou seja, um lugar onde Cristo vai presentear algumas pessoas, tá bom? Então, nós temos o tribunal de Cristo, nós temos as bodas do Cordeiro, tá?
Então, esses dois momentos acontecem nesse intervalo. Então, é necessário esse intervalo de tempo, a igreja não estando aqui sendo arrebatada e a grande tribulação acontecendo. Então, a gente vai encontrar inúmeros motivos, inúmeros textos, melhor dizendo, para falar que a igreja, ela precisa, dentro dessa ordem bíblica, ela precisa ser arrebatada antes da grande tribulação, tá bom? Da grande tribulação. Então, sim, eu estava falando para vocês que eu ia mostrar aqui a questão de algumas diferenças, algumas distinções entre o arrebatamento e a segunda vinda. Por exemplo, o arrebatamento compreende a retirada dos crentes, enquanto a segunda volta, né, vinda de Jesus, requer o aparecimento e manifestação de Jesus. Então, um é uma coisa, o outro é outra coisa. Outra situação. No arrebatamento, os crentes, os cristãos são levados nos ares, né? Enquanto que na segunda vinda, Cristo volta à terra. Então, mais outra diferença. Outro ponto, vou citar alguns aqui. No arrebatamento, Cristo vem buscar a sua noiva, enquanto na segunda vinda, ele volta, ele torna com a noiva. Então, como é que ele pode voltar com a noiva, sendo que a noiva ainda não foi com ele? Então, não tem lógica a questão pós-tribulacionista dentro desse contexto que a gente está apresentando aqui, que a Bíblia apresenta. Outro ponto, quarto ponto, o arrebatamento resulta na retirada da igreja e na instauração da tribulação, enquanto a segunda vinda resulta no estabelecimento do reino milenar. Então, Jesus já volta, gente, para estabelecer o reino milenar. Então, é diferente, é diferente. Outro, o arrebatamento é iminente. Lembra? A qualquer momento. Enquanto que a segunda vinda, ela é precedida de uma multidão de sinais que já temos lido, já lemos. Mateus fala sobre isso, né? Ou Jesus lá no Evangelho segundo a narrativa de Mateus fala sobre isso. Outro ponto, o arrebatamento traz a mensagem de conforto, enquanto a segunda vinda é acompanhada por uma mensagem de julgamento. O arrebatamento está relacionado ao plano para a igreja, enquanto a segunda vinda está relacionada ao plano para Israel e para o mundo. E são inúmeras as diferenças, inúmeras. O arrebatamento é um mistério, enquanto a segunda vinda é prevista em ambos os testamentos. O arrebatamento, no arrebatamento, os crentes são julgados, ou seja, o tribunal de Cristo, o Bema, são presenteados, enquanto que na segunda vinda, os gentios e Israel são julgados. Aí já é um julgamento realmente severo, tá bom? O arrebatamento deixa a criação intacta. Não acontece nada com a criação, enquanto na segunda vinda implica uma mudança na criação. No arrebatamento, os gentios não são afetados, enquanto na segunda vinda eles são julgados. Então, tem muita coisa aqui, tem muita coisa aqui anotada, tá? É muita coisa. Deixa eu ver se mais um ponto aqui. A expectativa da igreja em relação ao arrebatamento é perto está o Senhor, enquanto a expectativa de Israel em relação à segunda vinda é o reino está próximo. Então, são muitas as diferenças. Então, hoje, a nossa palavra foi para mostrar para você que nós acreditamos na interpretação pré-tribulacionista para o arrebatamento da igreja. Amém? Que bom, né? Muito bom, muito legal. Gente, já vamos orar. Finalizando, já estamos a 44 minutos. Essa live ela tem essa média de tempo, 50 minutos no máximo. E eu quero agradecer a Deus por você que tem acompanhado, tem participado. Nem todos nesse horário acompanham, mas vão assistindo depois. Que Deus abençoe, tá bom? Domingo agora, lá na De Correios, nós teremos 2 momentos muito importantes. Primeiro é pela manhã, nosso culto da família com escola bíblica dominical. Extraordinário, você não pode faltar. Você que é da De Correios,
não falte, tá bom? Faça um esforço, vá. Domingo é um dia que a gente separa para estar na casa de oração. Ah, pode ser outro dia? Pode, mas a lógica da nossa nação é que domingo a maioria gritante das pessoas não trabalham nem estudam, tá bom? E à noite, irmãos, à noite nós teremos o nosso culto de celebração com Santa Ceia do Senhor. Ah, esse momento é muito especial, você não pode faltar. Nós vamos estar juntos, comendo do pão e bebendo do cálice, que simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus, né? O sangue é o sangue da nova aliança. Então eu quero te convidar a fazer parte desse momento tão maravilhoso, tá bom? Começa às 19 horas, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, Pai das misericórdias, mais uma vez a nossa gratidão a Ti por Tua bondade, por Teu amor, pelo Teu perdão, Pai. O Senhor nos dá cada dia mais e mais esta graça, este entendimento acerca do tempo do fim dos tempos, para que não venhamos ficar desapercebidos, Senhor, a tudo que está acontecendo à nossa volta e, sobretudo, ao que a Tua palavra diz, que o Senhor está voltando. Perto está o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, abençoa meus irmãos, minhas irmãs, todos que assistiram e assistirão a esta live, que o Senhor abençoe poderosamente, prospere, glorifique o teu nome em cada vida, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Espero você também amanhã. Nós temos a nossa cesta da palavra e do propósito lá na De Correios. Que Deus te abençoe poderosamente.